Olá, vou apresentar um estudo de caso sobre análise de danos em edificações lindeiras a uma mineração no Brasil. Então, basicamente, a gente tem um cenário de uma mineradora já atuante em atividade há alguns anos em determinada região do Brasil e em o ano de 2020 teve a reclamação de alguns imóveis próximos dessa mineradora. Basicamente, o que a gente vai estudar é o imóvel 1, 2 e 3, com a distância aproximada de 500 metros, 750 metros e 1.100 metros. Então, o objetivo do trabalho foi fazer uma análise se essas reclamações de vibração excessiva e de anomalias geradas nas edificações, basicamente fissuras, eram decorrentes da atividade de mineração. Basicamente, o método de investigação foi baseado em análise documental de todo o histórico de desmonte de rocha da mineradora, análise também dos documentos técnicos disponibilizados pelos proprietários dos imóveis quanto às fundações, a estrutura, os sistemas construtivos de cada imóvel. Fizemos uma inspeção de campo em todos os imóveis dentro do raio de reclamação, dentro desse 1 quilômetro, que deu algo em torno de 16 imóveis inspecionados diretamente. Fizemos medição com sismógrafo de explosões, desde desmontes de rocha. Depois que começamos a investigação, pegamos alguns pontos, dentro desse, alguns desmontes e fizemos a vibração, medimos a vibração nesses imóveis reclamantes. E analisamos, o método também foi analisar todas as cargas explosivas antigas, todos os desmontes antigos e tentar associar a carga máxima utilizada no desmonte com um valor de vibração para esses imóveis usando um cálculo da equação de atenuação, certo? E depois comparar todos esses dados de vibração com a base normativa nacional brasileira. Então, basicamente, quando fizemos a inspeção de campo, observamos que os usuários não sabiam identificar quais anomalias seriam decorrentes da atividade de mineração ou não. Basicamente, estavam reclamando de todas as fissuras, o que deixou a credibilidade dessas informações passada para os usuários em descrédito, porque notoriamente diversas fissuras tinham causa como retração, movimentação térmica, eram notórias que tinham causas distintas à vibração, que foram eliminadas de cara. Fissuras também muito pequenas, que estão dentro das tolerâncias normativas nacionais, também foram descartadas da análise. Restou-nos basicamente fissuras em vértice de janela, fissuras mais acentuadas, geométricas, e fissuras também inclinadas que poderiam indicar algum tipo de movimentação do solo, movimentação de fundações ou vibração excessiva mesmo da estrutura da edificação e das paredes. Dos dados medidos em campo, depois então que a mineradora já ficou ciente dos nossos trabalhos, todos os desmontes de rocha tiveram sua vibração dentro dos parâmetros brasileiros aceitáveis. Tá? Então aqui estão todos os dados de vibração que medimos e todos estão abaixo dessa curva preta que é o limite máximo por frequência. Então a velocidade da partícula por frequência, todos estavam aceitáveis. Tá? Então a grande pergunta agora é, será que nos desmontes antigos foi em excesso? E como a gente fez essa avaliação retroativa? Com base nesses dados de medição, nós fizemos o cálculo da equação que representa a vibração dentro desse tipo de solo. Então é possível, com a lei de atenuação de vibração, de velocidade de vibração, fazer uma regressão linear e descobrir qual equação representa essa vibração nesse solo. Então, basicamente, a equação que existe é velocidade da partícula versus uma constante geológica que a gente precisa descobrir, vezes a distância do ponto onde eu estou medindo a vibração sobre raiz quadrada da carga máxima de explosivo utilizado elevado a uma outra constante geológica. Tá? Então, pegando esses dados que obtivemos medindo em campo
e também tendo os dados de distância de onde estávamos medindo a vibração e a carga máxima de explosivo com os dados de vibração medidos, conseguimos uma equação aqui que representa com R quadrado de 0,71, então uma equação que representa bastante aproximadamente a vibração real ou os dados reais, certo? Que nos deu essa equação de representatividade da vibração na região. E com essa equação resultante, apenas com a distância dos imóveis que queríamos analisar e com as cargas máximas de explosivo históricas que eram registradas pela mineradora, conseguimos fazer uma análise retroativa de todos os desmontes de rocha realizados nos últimos um ano. E, por incrível que pareça, todos estavam dentro da vibração aceitável. Então não houve nenhum sequer dado acima da tolerância admissível pela norma brasileira. Então, concluindo, temos o quê? Que a maioria das fissuras que estavam sendo reclamadas não eram um problema de fato, eram fissuras aceitáveis dentro das normas brasileiras. Então não seriam enquadradas como um vício de construção ou alguma coisa a ser reclamada. O que chamou muita atenção é que outras hipóteses também respondiam muito bem às anomalias que estavam sendo reclamadas, e pelo fato de não ter um histórico da construção adequada desses imóveis, eram imóveis de 10 a 20 anos, sem projeto, sem responsável técnico que construiu esses imóveis. Então existiam outras hipóteses que melhor respondiam o problema do que a atividade de mineração lindeira. Então, poderia ter sido muito mais provável, por exemplo, um erro de dimensionamento da fundação, um erro da execução da fundação ou da ligação entre as estruturas e alvenarias do que a atividade de vibração. Tá? Todos os dados de vibração, então, estavam dentro dos parâmetros ou limites aceitáveis da NBR 9653, assim como todos os dados calculados de vibração passadas também estavam dentro dessa tolerância. E daí ficou em aberto a grande questão. Dentro das normas brasileiras, a atividade de mineração estava aceitável, não teria, teoricamente, gerado nenhum dano nos imóveis. Porém, a gente tem um quadro de que pode ser que a vibração gerou um aumento na abertura de fissura ou aparecimento de uma fissura, mas não pelo excesso então de vibração, mas sim porque o imóvel foi construído de maneira inadequada. Né? Então, foi a vibração que gerou o dano, mas não porque ela é excessiva, mas sim porque o imóvel ele é ruim. Temos também uma outra hipótese de que as tolerâncias de vibração admissíveis pela norma brasileira estão muito altas. Se a gente comparar os parâmetros de limite de vibração da norma brasileira em comparação com a DIN ou outras normas internacionais, vemos que os nossos limites estão um pouco acima. Certo? Então, talvez foi por um critério nacional distinto que a vibração ali não ficou enquadrada, ou a causa não foi enquadrada como responsabilidade da mineradora. Tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenham gostado. Obrigado.